Bom dia, pessoal. Eu sou Estevão, esse aqui é o Alex Perandir Moreira, trabalha aqui conosco no laboratório de Gilead. Tá bom? Nós estamos fazendo esse vídeo com o intuito de falar um pouco para vocês da suplementação dentro da musculação, do esporte da musculação, né? Então, bom dia, doutor Alex, tudo bem? Bom dia, Estevão, tudo bem? Pode falar um pouquinho sobre a palestra que você deu na loja J-Nil, um parceiro nosso também, a respeito do metabolismo de construção muscular. Isso, essa palestra foi lá em Passo Fundo, lá em Rio Grande, né? E nós falamos a respeito do metabolismo de construção muscular, tá? Que é muito importante e que muitas vezes as pessoas que lidam com musculação, elas não têm uma consciência mais profunda da parte bioquímica que acontece dentro do músculo delas. Então essa palestra ela tem mais uma visão bioquímica do processo de musculação e construção muscular. Isso, eu tentei trazer de uma forma um pouco até simplificada para nós bioquímicos, mas até que para as pessoas um pouco mais complexa, né? Mas mesmo assim a gente tentou trazer para uma linguagem mais acessível, conceitos que são importantes para a pessoa compreender o que está acontecendo no músculo quando a pessoa está em treinamento, e qual o papel das proteínas e tudo isso daí. Então um pouco de desmistificação, né? Isso, para deixar, processo, dizer né? que não é uma mágica ou porque um treina melhor ou pior, não, existe um fundamento bioquímico por trás de tudo que é feito lá na academia. Por trás de todo suplemento que a pessoa toma, por exemplo, existe um fundamento bioquímico, existe todo um estudo prévio para que aquele suplemento dê aquele efeito correto no treinamento da pessoa. Então não é como as pessoas dizem assim, não, você pode não consumir nenhum suplemento que você vai ter o mesmo resultado. Na verdade, assim, os alimentos contêm as substâncias que a gente precisa. Porém, o suplemento é justamente suplemento, ele vai além daquilo que o alimento pode fornecer por si só. Então é por isso que se recomenda, em casos de alimentos para atletas, que é o nosso caso, né, utilizar suplementos alimentares, principalmente em época de competição ou quando a pessoa quer realmente ter um ganho muscular mais pronunciado. Então tá, voltando ao processo, falando de novo, né, a pessoa não obtém o mesmo resultado sem o uso de suplementação dentro do processo de musculação, preparação muscular. Ela não obtém o mesmo resultado no mesmo tempo ou com o mesmo esforço. Ela talvez tenha que se esforçar muito mais ou gastar muito mais tempo para chegar naquele resultado. Não vou dizer que é impossível, só que é mais difícil só usando alimentação convencional. E uma outra coisa assim, né, as pessoas tendem a achar que a suplementação é mais cara. Porém, calculando, você vai gastar mais fazendo dieta do que suplementando para obter a mesma quantidade de proteína, de lipídio, que seja. Porque o suplemento tem lá o seu custo, porém ele tem um benefício, ele é muito mais concentrado em termos de nutrientes. Então é como se a pessoa, em vez de comer um monte de frangos, ele toma lá o seu suplemento, o whey e tal, por exemplo, e ali tem a proteína necessária para aquela finalidade. Então tá bom. Vamos falar um pouco sobre os assuntos? Isso, a gente falou bastante em proteínas, então nós vamos falar um pouquinho sobre o papel das proteínas na nossa vida, tá? Então o papel das proteínas na construção da matéria viva. Matéria viva somos nós, seres humanos, são os animais, tudo que é vivo necessita ou tem que ter proteína na sua constituição, tá? Então, no nosso caso, principalmente, tá? As materiais estruturais que a gente pensa, aquilo que estrutura o nosso organismo, nós temos a membrana plasmática, que é a membrana que envolve as células, o hialoplasma, que é o que tem dentro das células, tem proteínas. No metabolismo de contração muscular, nós temos proteínas envolvidas. A resistência dos ossos e dos tendões, existem proteínas envolvidas para isso. E também na impermeabilização da pele. Então nós temos várias proteínas que compõem o nosso organismo.
Afinal, pouca coisa no nosso organismo não é feito com proteínas, né? Nós temos ossos, por exemplo, mas mesmo os ossos contêm a parte proteica envolvendo os ossos. Né? Ok. Uma outra coisa muitíssimo importante que são proteínas, tá? São as enzimas. Enzimas são proteínas especializadas que facilitam reações químicas e bioquímicas que acontecem dentro do nosso organismo. Elas estão funcionando o tempo todo. São como se fossem máquinas biológicas para produzir tudo aquilo que nós necessitamos. Tá? Então, as enzimas catalisam reações químicas. Elas pegam certas reações que não ocorreriam naturalmente e elas facilitam com que essas reações ocorram à temperatura do nosso organismo, por exemplo, né, sem precisar elevar muito a temperatura nas condições orgânicas que nós temos. Então, assim, só para dar uma pincelada sobre isso, ontem mesmo eu postei uma coisa no blog da Steelmate, confere lá no blog, sobre o quanto de proteína uma pessoa que pratica atividade física precisa consumir, né, versus o padrão que a Vigilância Sanitária ou o FDA lá, americano, propõe para a pessoa consumir. E alguns estudos que a gente pegava para ler a respeito de quanto um atleta deve consumir, ele deve consumir mais do que o dobro. Então seria o dobro e mais um terço, né, do que uma pessoa sedentária comum produz. Por quê? Porque ele não está apenas construindo músculo e quebrando fibras, ele está consumindo mais comida, então ele precisa de fazer mais enzima. Né, ele está destruindo muito mais células, ele precisa reconstruir muito mais células do que apenas músculo, né? Isso. Então o whey protein não constrói apenas músculo, constrói você. Você é feito de proteínas, né? Não só do whey protein, né? Mas seja ovos, frango, peixe, a fonte proteica que você utiliza constrói quem você é, né? Na verdade, quando você faz a construção muscular, a gente também, para poder fazer a construção muscular, a gente faz uma destruição de fibras musculares também. Então, quer dizer, você tem uma perda de proteínas que são depois metabolizadas, eliminadas na urina, essas proteínas têm que ser repostas, porque você desfaz uma fibra, mas aí você constrói um monte de fibras a mais para poder substituir aquela. Então, é todo um mecanismo que ele obriga o organismo a consumir mais proteínas. Tá? Bom, outra coisa muito importante com relação às proteínas, elas participam da defesa do organismo, tá? Ou seja, produz a questão de anticorpos, tá? Eles são produzidos sob medida conforme o organismo precisa, eles neutralizam antígenos, que são substâncias tóxicas, tornam elas inofensivas, também os soros terapêuticos são feitos de proteínas e são estimulados por vacinas. Então todo o nosso sistema imunológico também depende de proteínas. Tá? E aí você fala, mas o que tem a ver o sistema imunológico com o atleta que está fazendo exercício? Justamente por estar fazendo exercício, ele está gastando muito mais energia, né? E se o sistema imunológico não estiver muito bem preparado, muito bem estruturado, com os nutrientes necessários, ele pode ficar doente, justamente porque ele está direcionando a energia dele para a construção muscular e falta energia para o sistema imunológico. É a munição, né? É a munição que ele tem que mandar para o seu próprio organismo. Bom, uma coisa comum, como eu servi o exército, uma coisa comum acontece quando se vai para o campo, se volta do campo doente, gripado, resfriado. Quem tem alergia volta com a alergia atacada. É uma coisa que acontece pela longa atividade física e a baixa nutrição, né? Quase a desnutrição e desidratação também. E a pessoa volta adoecida, porque ela praticar apenas atividade física não é o suficiente para se manter forte. Exato. Se manter forte precisa ter uma boa nutrição. O organismo reage de uma outra maneira. Ele adoece a pessoa para dar uma diminuída naquele ritmo. É mais ou menos isso que o organismo acaba fazendo. Ok? Então, se a gente suplementa com proteína, realmente a gente está abastecendo o organismo daquilo que ele realmente precisa. Tá? Bom, e como que nós conseguimos as proteínas? Tá? Nós temos os alimentos. Os alimentos são divididos em alimentos de alto valor biológico e baixo valor biológico. Os alimentos de alto valor biológico são ricos em proteínas
E quando nós falamos em proteínas, já vou falar uma palavrinha mágica aqui, aminoácidos. Tá? As proteínas são feitas de aminoácidos. É como se fosse um monte de aminoácidos juntinhos formando a proteína. Tá? Então, os alimentos de alto valor biológico contêm muitas proteínas e muitos aminoácidos. Os de baixo valor biológico contêm poucas proteínas, poucos aminoácidos. Talvez contenham bastante calorias. Então, são alimentos mais energéticos, esses de alto valor, de baixo valor biológico. Porém, eles dão energia, mas não dão proteína. Então, a gente tem que ter um balanceamento dos dois. Sim. Okay? Os aminoácidos têm de dois tipos, basicamente. Tem os aminoácidos essenciais e os naturais. Os aminoácidos naturais são aqueles que nós mesmos conseguimos produzir naturalmente no nosso organismo. Ou seja, nós pegamos outras moléculas, usando as enzimas, a gente converte essas outras moléculas em certos aminoácidos que nós mesmos produzimos para nosso organismo. Agora, tem os aminoácidos essenciais. Por que eles são essenciais? Porque nós não conseguimos produzir. Esses aminoácidos essenciais, eles têm que vir obrigatoriamente de fonte externa. Tem que vir obrigatoriamente da alimentação. O organismo humano não consegue produzir esses aminoácidos essenciais. Então, quando nós falamos de alimentos de alto valor biológico, eu vou citar alguns exemplos aqui. Nós temos aí ovos, leite, fígado. O pessoal fala, fígado, mas é ótimo, excelente o fígado. Carnes pode ser de peixe, de aves, suíno, bovino, tanto faz. Farinhas de soja e de amendoim. Bom, então como é que nós conseguimos, por exemplo, aproveitar as proteínas da nossa alimentação quando nós comemos uma proteína de carne de vaca, ou de um ovo, ou qualquer outro tipo de proteína? Como é que isso funciona? São basicamente 20 aminoácidos que combinados formam as proteínas. Quando entra no nosso organismo, nós decompomos a proteína no sistema digestivo, nos aminoácidos que a constituem, e aí nós absorvemos esses aminoácidos. Eles são levados para as células onde é necessário fazer a construção de outras proteínas e reorganizados conforme dita o nosso código genético. Ele é como se fosse um programa de computador que reorganiza esses aminoácidos nas proteínas que nós precisamos para o nosso organismo. Tá? É uma reorganização da sequência e no modo como eles se organizam. E como é que se ligam os aminoácidos? Através de uma ligação chamada ligação peptídica. Então, quando a gente fala em peptídeos, polipeptídeos, né? Ligações peptídicas, você pega o radical amino de um aminoácido e o radical ácido do outro aminoácido e faz uma desidratação e eles se unem formando o aminoácido. Aí sobra um radical amino de um lado e outro radical amino do outro lado, que vão se unindo para formar outros aminoácidos. Tá? Então, uma reação de desidratação entre os aminoácidos que vai formando as sequências de proteínas. Bom, os aminoácidos, então, da proteína ingerida, ela é desmontada, os aminoácidos são absorvidos pelas paredes do sistema digestivo, são organizados na sequência desejada, conforme a necessidade de cada um deles, e quem determina a sequência em que os aminoácidos se unem é o código genético, o DNA, que está no núcleo das células. O DNA forma RNA, o RNA vai para o ribossoma e ali eles vão fazer os aminoácidos. Bom, falando em proteínas estruturais, eu vou comentar alguma coisa aqui sobre cada uma delas. Nós temos